Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, Se vocês perceberem, né, nós temos aí no nosso canal, nós falamos sobre ditadura militar, né? Desde o golpe militar que tirou, né, o golpe que tirou o João Goulart do governo, 31 de maio de 1964. E aí, o que vai acontecer? Depois da deposição do João Goulart, nós vamos ter esses 21 anos de ditadura militar, ou regime militar, como queiram, né? Que foi esse período em que o país viveu momentos difíceis, né? A democracia foi jogada de lado, os direitos e garantias individuais foram deixados de lado. Então nós tivemos 21 anos só de generais militares, foram 5. E o último foi o governo João Batista Figueiredo. Então, após o último governo militar, vai ser feita uma eleição indireta para presidente, só que agora civil. Então, nós vamos iniciar uma nova história, que, né, a gente costuma chamar de Nova República, que vai desde 1985, ou seja, o final do governo Figueiredo, ao processo de impeachment do presidente Dilma Rousseff. E depois a posse do Temer, que era vice dela. Então esse é o ciclo mais recente da história do Brasil República. Então lembrando, terminou a ditadura militar, e vem as eleições indiretas ainda, nós vamos chamar isso de Nova República. Só para vocês recordarem que é importante, para que vocês possam ter essa conexão, ao final do governo do João Batista Figueiredo, do general Figueiredo, nós tivemos um movimento importantíssimo em 1984, que foi o movimento das diretas já, que foi um movimento gigantesco, né, que manifestações da população que saíam às ruas, pedindo, através de comícios, pedindo a volta das eleições diretas imediatamente para presidente da República. Esse movimento direta já nasceu de uma emenda à Constituição do deputado Dante de Oliveira, que teria que ser aprovado, né, na Câmara dos Deputados, para poder ser implantado. E, infelizmente, essa emenda constitucional não passou por apenas 22 votos, e nós iríamos ter, né, ainda uma eleição indireta para presidente da República, não mais militar, eleição civil. Eleição indireta porque era a eleição feita no Congresso. O Brasil, gente, passou por momentos muito difíceis ao longo desses 21 anos de regime militar. Lembrando a vocês que a última vez que o brasileiro tinha votado para presidente ainda foi em 1960, lá com o Jânio Quadros. Né? Houve a eleição indireta, ele ficou apenas 7 meses, vocês devem se lembrar, né? Ficou só 7 meses, renunciou, e aí quem assume no lugar dele foi o João Goulart, que era seu vice, e que também não terminou o mandato. Né? Ele foi tirado do poder pelos militares. E após isso, 21 anos de regime militar. Então, gente, o período da ditadura militar, muitos não gostam que fale esse nome, mas foi uma ditadura, não tem democracia, é ditadura. Foi um momento muito difícil, porque o Brasil passou por cassação de políticos, fechamento do Congresso Nacional, o início da luta armada, né, por grupos guerrilheiros que queriam modificar essa situação no país, e principalmente tortura e morte e perseguição aos presos políticos, né, que eram considerados subversivos, porque eram todos aqueles contrários ao regime militar. Então foi um momento dificílimo, mas que foi marcado por esse movimento aí das diretas já ao final do governo João Batista Figueiredo. Então, gente, em 1984, né, depois que acabou o governo Figueiredo, houve eleições para presidente, ainda indireto. Tínhamos 2 candidatos, Tancredo Neves, que é esse aqui, né, que tinha como vice o José Sarney, o Sarney representava a dissidência daqueles políticos que apoiavam o regime militar. Então fizeram uma aliança chamada Frente Liberal, até para fortalecer a candidatura do Tancredo Neves, e o Sarney seria uma forma de assegurar, né, que não haveríamos um outro golpe militar. E do outro lado, o Paulo Maluf, que era paulista, tinha sido governador de São Paulo, um político influente,
e que representava aí a continuidade, né, seria o representante aí do governo militar. O Tancredo, que era um político muito experiente, tinha um bom trato, né, com todos, um trânsito muito bom dentro da política, ele tinha sido governador de Minas Gerais, ganhou com folga, né, no Congresso. Foi eleito indiretamente com uma folga muito grande. Só que o presidente praticamente ele nem chega a assumir direito, porque ele adoece, ele fica 7 meses no hospital, ele tem um tumor benigno, foi vítima de um erro médico absurdo e acaba falecendo depois de 7 meses. Então a questão da saúde dele se agravou e ele morre. E quem vai assumir no lugar dele é o vice-presidente, que no caso aqui o José Sarney. Então vai ter início aí o ciclo de presidentes civis da nova república. Gente, o governo do José Sarney vai de 1985 a 1990. O governo do Sarney foi marcado por várias e sucessivas tentativas de controlar a inflação e a dívida externa gigante do Brasil. Para vocês terem uma ideia, quando terminou o governo João Batista Figueiredo, a dívida externa do Brasil já era a maior do mundo. Então nós vivíamos uma crise econômica sem precedentes, né? Lembrando que essa dívida veio se arrastando de presidente para presidente. E no caso aqui do governo dos militares, essa dívida externa quadriplicou, porque pegou-se mais dinheiro emprestado. Então o Sarney logo de cara falou, bom, vou dar um jeito aqui, né, na questão econômica. Então ele lançou o Plano Cruzado 1, que no início deu muito certo, porque congelou os preços, né, congelou o salário, mas congelou os preços para as coisas pararem de aumentar, porque aumentava todos os dias, tudo aumentava. Então no início, durante 6 meses, o plano foi um sucesso e até surgiu figuras como sendo as fiscais do Sarney, que eram donas de casa que iam para o supermercado, vigiar se alguém estava aumentando os preços, porque não podia, os preços estavam congelados. Então, durante 6 meses, o plano deu certo, só que depois disso, o plano fracassa. Por quê? Os grandes empresários, os grandes produtores, as indústrias começam a fazer com que os produtos sumam das prateleiras, que os produtos sumam do mercado. Por que eles fizeram isso? Numa tentativa de forçar para que os preços pudessem ser aumentados novamente. Né? A questão da ganância. Né? Ganhava-se muito dinheiro. Então, o plano, depois de 6 meses, fracassou, porque a inflação voltou, os preços dispararam e foi um horror. Depois ele tentou com o Plano Cruzado 2. Mãe, estou gravando aula, mãe. O Plano Cruzado 2, que também foi um fracasso. Não deu certo. Né? Criou-se uma outra moeda, cortou os 3 zeros do dinheiro, mas também não deu certo. Depois veio o Plano Bresser Pereira, que era o ministro dele, 1987, e o Plano Verão, 88 a 89. Resumidamente, gente, nenhum deles deu certo. E o governo Sarney ficou marcado por várias denúncias de corrupção, de grandes empresários que apoiavam o governo dele e, obviamente, tiravam proveito. Então, o governo dele foi marcado talvez por maior número de greves já tidas na história do país, era greve todo dia. Então foi um governo muito difícil, muito ruim. E qual foi a única coisa positiva do governo dele? A convocação da Assembleia Nacional Constituinte pelo Congresso Nacional, dos deputados que haviam sido eleitos em 1986, para, em 2 anos, fazer as leis para a nossa nova Constituição. Então isso aqui foi a coisa mais importante, que foi a Constituição que foi promulgada pelo Ulisses Guimarães, que é esse senhor aqui, né? E a nossa Constituição, que é a atual, de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã. Por que Constituição Cidadã? Porque ela traz de volta todos os direitos e garantias individuais que haviam sido retiradas durante o governo militar. Então, essa nossa Constituição é uma Constituição moderníssima, está vigente até hoje, né? E foi uma coisa super importante. A Constituição da democracia, a Constituição do cidadão. Então, isso foi a coisa positiva no governo Sarney. Depois, gente, nós vamos ter em 1989, principalmente agora,
a volta das eleições diretas para presidente da República. A primeira eleição direta para presidente da República teve como vitória o Fernando Collor de Mello. E nessa eleição, o primeiro turno teve 22 candidatos e no segundo sobrou o Collor na época, o candidato Lula, que representava a esquerda pelo PT. O Collor apareceu como sendo a grande novidade, né, o governo Collor, 1990 a 92, porque ele não vai terminar o mandato, então ele ficou conhecido como caçador de marajás. Por quê? Ele ficou conhecido como caçador de marajás porque ele disse que iria caçar todos os marajás que se aproveitaram da situação econômica do país e ia acabar com a corrupção. Lógico que isso não aconteceu. Coisas positivas do governo dele, né? Abriu o mercado para importações, modernizando a indústria automobilística. Ele chamou, na época, a indústria automobilística no Brasil, que fazia carro, parecia uma carroça. Então isso foi super importante, porque trouxe aqui para o Brasil todos esses carros que antes eram importados, né? Citroën, Peugeot, Nissan, Honda, BMW, só para vocês terem uma ideia. Então tudo isso aqui começou a entrar no Brasil, a ter fábricas aqui, então isso trouxe uma grande modernização para a indústria automobilística. Então foi uma coisa positiva que ele fez. Ele, quando entrou também, criou um plano chamado Plano Collor, que foi um horror, que foi o confiscar o dinheiro das pessoas que estavam na poupança por 1 ano e 6 meses. Então, durante 1 ano e 6 meses, as pessoas não podiam mexer no seu dinheirinho sagrado que estava lá, né, dinheiro de muito suor na poupança. Ele dizia que era para retirar o excesso de dinheiro do mercado e que depois desse prazo ele pagaria, voltaria com esse dinheiro com juros e correção monetária. Nunca aconteceu, foi um fiasco e para as pessoas foi uma grande perda financeira. Então esse plano dele foi um horror, não deu certo. No início, gente, até que deu, porque ele conseguiu estabilizar a inflação despencou, mas lógico que depois não daria certo. O governo dele também ficou marcado por denúncia de corrupção, né? Houve a campanha dele eleitoral, sobrou dinheiro, e esse dinheiro que a gente fala da sobra da campanha eleitoral foi paga por um empresário. Esse empresário chamado PC Farias começou a pagar despesas pessoais do Fernando Collor. Inclusive foi o irmão dele que denunciou. Então a Câmara dos Deputados inicia um processo de impeachment e antes dele ser impeachmentado, no dia 29 de setembro de 92, Collor vai renunciar ao mandato. Mais um. Quem vai assumir? O vice-presidente dele, o ex-governador de Minas Gerais e ex-senador Itamar Franco, que é esse aqui. O Itamar Franco ficou 2 anos, mas foram 2 anos importantes porque ele conseguiu estabilizar a inflação e principalmente fazer com que a inflação fosse derrubada e estabilizar a nossa economia. Ele chamou para criar uma nova moeda o Fernando Henrique Cardoso, né, virou ministro da Fazenda dele, e o Fernando Henrique Cardoso chamou jovens economistas para fazer o Plano Real. Do Plano Real, nós tivemos a criação da moeda real em 94, e foi super importante. E praticamente trouxe a estabilidade econômica e o passaporte para o Fernando Henrique se candidatar a presidente da República. Então ele ganha com o pé nas costas, né? Nessa época aqui também o Lula concorreu com ele, mas perdeu. Fernando Henrique governou por 2 mandatos, né? A famosa reeleição. Então de 94 a 98 foi maravilhoso. Ele iniciou um programa de privatização das empresas que eram do governo e que davam muito prejuízo, né, no setor da telefonia, mineração, aviação, ajustou a economia, estabilizou a economia brasileira com essa moeda real, que é a nossa moeda até hoje, é uma moeda forte, apesar de todos os terremotos que a economia mundial já passou, o real se mantém aí, né? E apesar dessa crise econômica que nós estamos vivendo atualmente, a moeda é uma moeda forte. Isso depois de 10 moedas. O Brasil teve 10 moedas ao longo da sua história. O segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso já não foi tão bom, né? Então o Fernando Henrique teve praticamente uma crise econômica mundial,
né, que afetou o Brasil e fez com que houvesse um freio no investimento social e na infraestrutura. Então, o segundo mandato dele foi marcado por uma grave crise econômica na Europa, que vai, obviamente, sobrar para cá. Bom, gente, aí nós vamos ter eleições, né, em 2001, e o Luiz Inácio Lula da Silva, pela primeira vez, né, um candidato de esquerda, finalmente, depois de 20 anos, o Lula ganha. Ele ganha com muita popularidade, ele venceu o ex-governador de São Paulo, José Serra, que era o candidato do Fernando Henrique. Então, Lula vai dar continuidade ao programa que controlou a inflação. Então, quando o Lula entrou, ele praticamente continuou o programa econômico, a política econômica do Fernando Henrique Cardoso. Então, isso trouxe estabilidade econômica e o Lula deu muita sorte, porque foi um ano que praticamente não houve crises externas, não houve crise econômica, pelo contrário, houve uma expansão mundial da economia. Então, isso foi muito importante. A bandeira inicial do Lula, do programa dele, né, do seu governo, era o Fome Zero. Ele queria distribuir alimentos para todos aqueles que tinham carência, né, que precisavam de poder aquisitivo muito baixo. O Fome Zero não deu certo. E aí depois foi criado o Bolsa Família, que na verdade essa ajuda governamental começou no governo Fernando Henrique e o Lula adaptou para o Bolsa Família, que existe até hoje, né, gente? É a distribuição de um cartão que a família possa sacar dinheiro para pessoas que têm uma renda muito baixa e desde que você mantenha seu filho na escola, né? Você mantendo o seu filho na escola, você tem direito aí ao Bolsa Família. O Lula também passou por uma reeleição. E o segundo mandato do Lula também já não foi legal. Parece até que é uma praga, né, gente? E o governo dele já vai começar a sofrer denúncias de que o governo federal pagava uma mesada, que foi chamada de mensalão, aos deputados para que eles aprovassem, eles votassem com os projetos, né, as emendas constitucionais, os projetos que o governo tinha interesse, né, votar com o governo. Então isso deu uma manchada. Mas mesmo assim, né, apesar do mensalão, a popularidade dele continuou alta e ele conseguiu indicar, né, ele fez da Dilma Rousseff, que foi sua ministra, foi ministra de Minas e Energia, ele fez da Dilma Rousseff, que nunca tinha tido um cargo político, ela se candidatou a presidente e não presidenta, porque não existe isso, viu? A presidente, né, do Brasil e ganhou. Né? A Dilma entra, faz um primeiro governo lá não muito bom e ela, infelizmente, o governo dela, o segundo que ela vai ganhar, né, para a reeleição, ela concorreu com o Aécio Neves, que quase ganhou dela, né? O quase não existe. Mas aí ela vai ser reeleita para um mandato aqui até de 2016, né? Então ela vai enfrentar agora uma grave crise econômica e o governo dela vai ser marcado por esse segundo mandato por um desequilíbrio nas contas públicas. Né? Então isso faz com que o Brasil retorne a ter uma inflação altíssima e desemprego. E além disso, ela foi acusada de cometer as pedaladas fiscais. O que é a pedalada fiscal? É você maquiar, né, os gastos, as contas públicas, fazer de conta que estava tudo azul. Não estava tudo azul, estava tudo vermelho. E por causa disso, houve uma abertura de processo de impeachment na Câmara dos Deputados e depois o Senado consolidou o afastamento da Dilma. Então a Dilma foi impeachmentada. E aí, para terminar o mandato, faltava 2 anos, né, 2018, entra o vice dela, o Michel Temer. Então o Temer entra para terminar o mandato da Dilma e até na época isso foi muito contestado, né? Havia uma campanha fora Temer, porque falava que foi um golpe arquitetado por Temer para afastar a Dilma. Bom, isso aí fica a critério de quem, né, de quem acredita. O que a gente vai dizer aqui é que ela foi afastada, o Temer entrou e ele conseguiu, apesar da pouca popularidade, ele conseguiu manter um certo equilíbrio até o final do mandato. E aí, gente, quando acaba o governo Michel Temer, né,
em 2018, nós vamos ter, em 2017, nós vamos ter eleições para presidente da República, e todo mundo sabe que nessas eleições quem foi eleito foi o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, e que ele ganhou com muitos votos porque houve aí um voto anti-PT. Né? Então muitos que não queriam votar no PT, já que no segundo turno ficou só ele, o candidato do PT, o Fernando Haddad, muita gente votou nele para não votar no PT. Como o governo dele ainda continua, né, praticamente 2 anos e meio, o ano que vem nós temos quase 3 anos, né, nós temos eleições para presidente, né, e ele provavelmente deve tentar se candidatar à reeleição, e nós vamos deixar terminar o governo dele para que a gente possa fazer uma aula. Então vamos deixar esse governo terminar para que a gente possa ter a nossa conclusão. Como é que esse governo vai ficar marcado na história, né? Mas antes de mais nada, já está marcado, né, por passar por uma pandemia terrível, né, a pandemia do Covid, ao qual nós ainda estamos vivendo, né, esse momento tão difícil. Então, o governo atual é o governo do presidente Jair Bolsonaro, tá bom? E depois, quando finalizar, aí a gente faz uma análise. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Tentei fazer aqui uma síntese desses presidentes para que vocês pudessem entender. Desde o João Goulart, né, da questão do golpe, governo, ditadura militar, até os dias atuais, que seriam aí essa nova república, tá bom? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.